Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com a implementação de Firewall como um projeto para o segundo vídeo. Hoje eu ia falar sobre DNS e DHCP, porém vou falar apenas sobre DHCP, falando sobre DHCP Server, DHCP Relay e o Wake on LAN, que está integrado ali com o DHCP no pfSense. E no próximo vídeo eu falo sobre DNS, até porque na estratégia de implementação de Firewall você deve levar em consideração DHCP e entrar a fundo e entender algumas funcionalidades que estão disponíveis e que podem agregar bastante na implementação do Firewall. Aproveito para agradecer as pessoas que entraram em contato. Recebi mais de 100 e-mails sobre a documentação, pontuando algumas coisas sobre os tempos. A ideia dos tempos que estão marcados nesse documento é dar uma base, é servir como base para que você que esteja começando ou que seja um profissional liberal consiga aí desenvolver o seu próprio documento, melhorando. Eu recebi diversos e-mails falando sobre pontos que poderiam ser incluídos, agradeço. E a ideia é que os profissionais usem essa documentação, tenham uma base e possam melhorar, criar suas. E aproveito também para avisar que eu não consegui colocar o vídeo na semana passada. A ideia é que eu coloque um vídeo por semana, mas eu estou envolvido em diversos projetos, infelizmente eu não tive tempo e hoje eu vou retomar falando sobre DHCP. A ideia é que você entenda as particularidades que o pfSense oferece na implementação de DHCP e possa usar isso aí no seu dia a dia. Tem uma parte interessante que é a integração ali com a parte de MAC address, que não está disponível para você fazer as regras de Firewall baseado em MAC address, mas você pode usar integrado com DHCP. Bem, aqui nós temos o cenário que eu apresentei no primeiro vídeo. Eu tenho um pfSense com 4 interfaces, uma WAN e 3 interfaces LAN, que vão servir para rede de servidores, LAN e wireless. Eu vou ter a particularidade de ter um domínio npro.local nesse ambiente, com dois servidores Windows Server com Active Directory replicado. Aqui eu tenho as interfaces. Aqui em interface eu estou mostrando apenas as locais para não colocar o meu IP WAN exposto, mas eu tenho um IP WAN para que eu possa navegar na internet e fazer demais testes no decorrer da sequência de vídeo quando eu for falar sobre Squid. Aqui eu vou usar a versão 2.4.5 que está bem próxima de ser lançada, que é a próxima versão do pfSense, que vai trazer uma série de melhorias, principalmente relacionados ao Squid. Então eu vou usar essa funcionalidade já abordando aí o que vai ter de novo para ela no caso do Squid. Aqui em DHCP Server eu vou em Services, DHCP Server eu tenho a proposta de configuração das 3 interfaces, sendo que eu tenho 4. Por que a interface WAN não aparece? Eu vou fazer alguns testes, vou demonstrar na interface Wireless por que essa interface não aparece. Vou em interfaces wireless, veja que quando eu seleciono uma interface por DHCP, aqui não mostrou o botão Save porque eu estou enquadrando em Full HD o vídeo, mas eu cliquei em salvar, alterei e cliquei em salvar. Então quando você usa uma interface em DHCP, obviamente você não consegue oferecer DHCP nessa interface. Vou voltar aqui em wireless, vou reconfigurar o IP estático IPv4 para não ter confusão. A ideia desse vídeo é falar não só para o profissional que trabalha com pfSense, no canal tem muitos até agregam bastante coisa, perguntam, dão dicas aí de temas, e a ideia é que nós possamos fazer essa interação e crescer o canal e criar um conteúdo que faça a diferença para aqueles profissionais que precisem. Vou voltar aqui no wireless novamente e veja que se eu mudar para 1/32, eu não vou ter IP disponíveis nessa subnet para distribuir. Logo, eu não tenho essa interface habilitada no DHCP Server para que eu possa distribuir IPs, porque dentro de 1/32 você não tem IPs disponíveis. Então, às vezes eu já vi algumas perguntas, por que a interface não aparece para que eu configure no DHCP? São por esses motivos, ou você está usando DHCP ou você está usando uma máscara que não é possível entregar IPs dentro dessa subnet. Vou voltar aqui em DHCP Relay,
eu não consigo configurar nesse momento o DHCP Relay porque eu tenho o DHCP Server habilitado, então ou você usa um ou você usa outro. Eu vou desabilitar o DHCP Server, e isso você tem que fazer para todas as interfaces, então eu sempre confiro se as interfaces estão com o DHCP desabilitado. Com o DHCP desabilitado, agora em DHCP Relay eu consigo habilitar o DHCP Relay. Então o DHCP Relay ele é bem simples no PFSense. Eu tenho que escolher as interfaces na qual eu vou redistribuir o DHCP. Tenho que colocar um servidor de destino, posso colocar mais de um, e para onde essas requisições serão retransmitidas. Então esse DHCP Server que eu coloquei aqui é o DHCP Server, que é o servidor secundário do Active Directory que eu fiz nesse ambiente, e é claro que o PFSense na interface servidores ela tem que conseguir chegar no servidor DHCP para você poder redistribuir. Veja que aqui eu tenho o DHCP em um servidor Windows, eu ainda não tenho nenhuma concessão de endereço nesses escopos, tanto na rede LAN quanto na rede wireless. Eu fiz mesmo a título de demonstração. Veja que eu estou no servidor 1251, então eu tenho, lembre-se, muitas vezes as pessoas perguntam por que o DHCP não está funcionando, DHCP Relay, porque provavelmente você não tem rota, você não está conseguindo chegar do PFSense até o servidor DHCP. Aqui eu voltei na máquina onde eu estou fazendo o gerenciamento do PFSense, vou pedir novamente para que eu consiga uma concessão IP. Veja que eu já consegui o IP via DHCP, e se eu olhar o servidor DHCP agora, ele está sendo entregue através do servidor 9268.1.251, fazendo relay no PFSense. Esse cenário é muito comum, muitos clientes da Network Pro que usam o PFSense usam esse cenário porque preferem ter diversos escopos ou até super escopos no Windows e fazer o gerenciamento por lá. Porém, e se você não tem um switch gerenciável, porque você pode configurar o DHCP Relay direto no switch, se você tiver um switch gerenciável, você pode usar o PFSense para fazer relay. Aqui na rede wireless eu conectei meu iPhone, então veja que através do DHCP Relay no PFSense eu consegui pegar IP na rede wireless, e agora na rede LAN eu também consegui pegar aqui DHCP do servidor do DHCP no Windows Server fazendo relay no PFSense. Então essa funcionalidade é bem simples. Se você tiver um servidor DHCP, tiver acesso do PFSense para esse servidor, você pode configurar o relay sem maiores problemas. Eu vou desabilitar agora para poder fazer a configuração via DHCP Server, a funcionalidade no PFSense. Vou habilitar novamente, vou colocar aqui para salvar. Eu vou passar na sequência do vídeo falando sobre todas essas funcionalidades. O vídeo ficou um pouco extenso, na realidade eu estou tentando trabalhar cada vez mais vídeos menores, mas infelizmente não tem jeito. Talvez não seja um vídeo tão popular, mas eu acho importante passar pelas funcionalidades do Firewall e falar bastante sobre cada item que tem lá dentro. Não tenho conhecimento sobre cada item de cada pacote, mas a ideia é que a gente possa trocar informação. Se houver algum item aqui que eu tenha passado batido, você tiver conhecimento, fique à vontade para fazer um comentário, como já tiveram outros comentários aqui somando no canal. Aqui passando pelas opções, o boot IP é o precursor do DHCP, então não tem um ganho de performance se você habilitar para ele ignorar, mas pode ser uma ideia que você tenha de segurança para não dar IP para sistemas legados, por exemplo, mas eu não costumo habilitar. Aqui em Deny Unknown Clients você tem a possibilidade de distribuir DHCP apenas para uma lista de IPs de clientes que você tenha cadastrado. Se você vier em status DHCP Leases, você vai ter todos os IPs que estão sendo distribuídos. Aqui eu posso colocar um mapeamento estático. Agora eu vou falar sobre o Wake on LAN. Basicamente o Wake on LAN eu nunca configurei assim numa rede corporativa, em produção. O Wake on LAN, ao meu ver, é um sistema antigo
né, um protocolo antigo que permite que, se o computador remoto estiver desligado e ele conversar no protocolo, então em services o último item é o Wacom LAN, você pode fazer um mapeamento dessa máquina e você pode mandar um pacote mágico, e aí essa máquina que está desligada ela vai interpretar esse pacote mágico e vai ligar ao computador ou servidor. Como eu disse, é uma funcionalidade que tem no pfSense, está integrada com o DHCP, mas particularmente em produção eu nunca usei com o pfSense. Eu já vi isso configurado, mas em redes que tinham Windows NT, redes antigas. As redes mais novas você já tem outros meios para executar essa parte de ligar e desligar uma máquina, por exemplo. E aqui eu tenho a outra opção, que é adicionar um mapeamento estático para esse cliente. Então, o que o mapeamento estático vai fazer? Ele vai criar alguns identifiers para esse MAC address. Então, quando a máquina for pedir IP no pfSense, esse IP que vai ser distribuído já é um IP previamente configurado. Aqui eu fiz uma demonstração tentando colocar um IP do pool que eu defini. Então você não consegue fazer um mapeamento no pfSense dentro do pool que você está distribuindo. Então o nosso pool está de 100 a 199, então eu tenho que colocar um IP fora do pool para poder distribuir. Veja que agora eu tenho um mapeamento estático. Então quando esse MAC address bater no pfSense pedindo IP, vai ser distribuído o IP 192.168.299. Se eu vier aqui marcar Deny Unknown Clients, o que vai acontecer? E máquinas que não estiverem cadastradas com mapeamento estático não irão receber IP. É possível que você configure, dependendo do tamanho da rede, não acho que fique prático, mas dependendo do nível de controle que você quer colocar, você pode fazer. Eu não acho muito eficiente porque, por exemplo, você pode não distribuir o DHCP, mas se eu colocar um IP na placa de rede, por exemplo, eu vou conseguir me comunicar com o Firewall. Tem uma outra funcionalidade que nós vamos falar a seguir, que é o mapeamento estático do MAC address via ARP. E esse, assim, é um pouquinho mais efetivo nesse aspecto. Veja que aqui eu pedi novamente o IP, né? Liberei o IP que eu estava, agora pedi novamente e eu já tenho um mapeamento estático, agora o mapeamento estático já está funcional. Eu vou agora, na outra máquina, eu tenho um outro Windows. Veja que eu tinha conseguido IP para essa máquina, porém agora, como eu habilitei aquela funcionalidade para ele negar clientes desconhecidos, eu vou liberar aquele IP e veja quando eu fui pedir IP, aqui eu adiantei o vídeo para ficar um pouquinho mais rápido, ele demora um pouquinho, eu não consegui pegar IP nessa máquina porque ele não tem um mapeamento estático no DHCP do pfSense. Então, dessa maneira, você consegue aplicar um outro tipo de filtro no próprio DHCP. Veja que eu tenho o IP aqui mapeado, a entrega desse IP, a concessão está online, ele não tem começo e fim para o tempo de concessão, porque ele é mapeamento estático. Então, aqui eu tenho a capacidade de fazer dessa maneira. Eu desabilitei essa funcionalidade. Vou mostrar novamente que agora daquela máquina que eu não tinha conseguido IP, agora eu vou conseguir pegar IP naquela máquina, porque eu tenho um pool no qual eu estou distribuindo IP e agora sem maiores problemas eu consegui. Então é importante que você saiba que é possível você aplicar esse tipo de controle via DHCP. DHCP, como é um protocolo simples, não é um tema tão popular, mas ele tem uma certa efetividade aqui, dependendo do que você vai aplicar na rede de proteção. Aqui eu posso ignorar os Client Identifiers, eu posso trabalhar com base apenas em MAC address. Por exemplo, como está dizendo aqui na identificação da funcionalidade, se você tiver uma máquina dual boot e não flegar isso daqui, ele vai dar IP para esse novo boot, por exemplo, essa nova solicitação, porque ele vai ter um cliente identifier diferente. Então, se você marcar aquela opção, ele vai se basear pura e exclusivamente no MAC address, independente se você tenha dual boot, independente se aquela máquina tenha um identificador diferente. Mas também não é uma funcionalidade que eu costumo habilitar, e se você avaliar aqui, ele vai falar que se você flegar, esse comportamento viola a especificação oficial do DHCP.
Então é importante que você entenda essas opções. Nós temos algumas opções. A primeira e a segunda, basicamente, elas são complementares, né? Ou seja, em vez de você negar, você ignora. E aqui nós temos a configuração convencional aí a qualquer tipo de servidor de DHCP. Você tem uma subnet, você tem uma máscara, tem um range que você pode definir. Então essa parte do range também é importante você dimensionar corretamente. Por exemplo, numa rede wireless, talvez 1/24 não seja suficiente. Então você tem que segmentar corretamente, aplicar uma máscara com uma quantidade de IPs que você realmente atenda à necessidade sua, da sua empresa ou do seu cliente. Aqui eu tenho a possibilidade de fazer pools dentro dessa máscara, né? Ou seja, eu posso criar um pool de 100 a 199, eu posso criar um outro pool dentro da mesma subnet de 200 a 220, por exemplo, ou 210. Particularmente eu não vejo tanta funcionalidade em fazer isso. Quando você habilita essa funcionalidade, para você ver os ranges, você precisa trocar aqui, alternar entre as abas, e depois que você alternar entre as abas, você consegue ver os pools que você criou aqui dentro dessa subnet. Como eu disse, eu não vejo tanta aplicabilidade dessa funcionalidade, mas pensando na explicação aqui do que é possível configurar, estou passando por ela. E aqui eu tenho a possibilidade de configurar os servers. Aqui você pode configurar o WinServer. O WinServer basicamente é para redes Microsoft para resolver nomes NetBIOS. E você tem a parte dos DNS Servers, você pode configurar 4. A ideia do DNS Server, se você não colocar nenhum DNS Server, ele vai considerar o IP do próprio pfSense naquela interface como o DNS a ser distribuído. Então veja que aqui ele está falando embaixo que se você deixar em branco, ele vai usar o próprio pfSense como DNS default. Eu vou mostrar isso na prática. Se você der um ipconfig aqui no prompt /all, você vai ver que o DHCP e o DNS estão apontando para o pfSense, para o IP do pfSense na interface LAN. Então cada interface vai ter o seu IP apontando para o DNS e para o DHCP. Então você pode colocar aqui, como eu tenho um domínio, eu tenho um AD na rede, eu poderia colocar os dois servidores do AD, por exemplo, mas eu vou deixar para falar sobre DNS no próximo vídeo, aí eu vou explorar bem o assunto. Gateway é a mesma coisa. Se eu não colocar um gateway, o gateway a ser distribuído vai ser o gateway do pfSense. Se você quiser colocar um outro gateway que não seja o pfSense, você pode colocar o IP aqui, especificar aqui, porém lembre-se que você tem uma tabela de roteamento. Se você não colocar o pfSense como router da rede, você vai ter que pensar aí na parte de roteamento. Quando você não especifica o nome de domínio, ele pega o nome de domínio que vai estar configurado em General Setup. E aí ele avisa aqui para você não usar o ponto local. Eu fiz até de propósito, porque você pode ter alguns serviços aí da Apple, por exemplo, que ele usa o ponto local. Então, se você tiver algum serviço do gênero, você deveria trocar e colocar ponto .corp ou ponto .my company. E aí o ideal é que você evite sempre colocar o ponto .com e o ponto .br para não concorrer aí com domínios externos. Aqui você poderia colocar uma lista de domínios também para ele procurar quando você pinga por nome sem o sufixo, para ele procurar na lista de domínios. Isso é muito comum aí em redes Microsoft. Aqui você pode especificar o tempo de concessão, o tempo mínimo, o tempo máximo. Aqui em Failover IP, quando você tem o pfSense configurado em HA, é importante que você avise qual que vai ser o IP do failover. Ou seja, se eu tivesse um CARP aqui, por exemplo, então esse seria o primário, o pfSense 192.168.2.1, e eu teria o 192.168.2.2, eu colocaria o IP secundário. Então o CARP ele ia alternar aqui, ele ia saber quem que é o servidor que tem prioridade para distribuir os IPs, para você não ter duplicidade de IP na rede. Aqui em Static ARP é a funcionalidade que eu acho que ela é a melhor funcionalidade para quando você quer fazer controle. Então veja que eu tenho no mapeamento estático, eu não tinha colocado para ele criar uma entrada estática do MAC address, né? Então essa funcionalidade, quando você habilita ela, você pode selecionar a funcionalidade ARP Static
então ele vai conversar apenas com MAC-address que estiverem listados. Veja que aqui eu tenho uma regra na rede LAN full allow, ou seja, eu estou liberando tudo para tudo a partir de IPs que estejam na subnet LAN, na rede 192.168.2.0/24. Então, como eu tenho uma regra permitindo tudo, então em tese quem tiver atrás dessa interface vai conseguir pingar, vai conseguir se comunicar, vai conseguir inclusive acessar a console de gerenciamento, que você precisa aplicar algumas proteções. Eu vou falar isso quando eu for falar no vídeo sobre regras de firewall. Então agora, como eu tenho uma entrada estática, veja que o ARP estático está flegado, porém para habilitar eu preciso vir aqui e marcar Enable ARP Static Entries. Então o que isso vai fazer? Só vai poder se comunicar com o firewall nessa interface clientes que estiverem cadastrados aqui com entrada estática ARP. Então veja que eu vou fazer uma mesma coisa que eu fiz nos passos anteriores, vou liberar esse IP, vou pegar um novo IP e vou agora tentar pingar o pfSense na interface LAN, que é o IP 192.168.2.1. Veja que eu consegui pingar sem maiores problemas. E agora eu vou voltar na outra máquina que eu não tenho um mapeamento estático e vou fazer o mesmo processo. Vou liberar o IP que eu peguei e vou solicitar um novo IP para o pfSense, que é a interface que eu estou conectado. Eu vou conseguir pegar IP sem maiores problemas. Veja que eu consegui pegar o IP 192.168.2.101, porém eu não tenho uma entrada estática para esse cliente. Veja que como eu não tenho uma entrada estática para esse cliente, eu não consigo me comunicar com o firewall. Veja que eu consegui pegar IP, mas eu não consigo me comunicar com o firewall. Então eu acho, para quem quer controlar a rede baseado em MAC-address, uma opção efetiva. Então é mais efetivo você controlar baseado em MAC-address dessa forma, selecionando a entrada estática, do que necessariamente você negar atribuir IP para clientes desconhecidos. O ideal é que você avalie e aí você vai conseguir entregar IP. Veja, eu entreguei IP para esse cliente, mas esse cliente não consegue se comunicar com o firewall. Então, em alguns casos, eu tenho essa funcionalidade configurada dessa maneira em alguns clientes, ou seja, quem se conecta na rede consegue IP pelo DHCP do pfSense, porém, habilitar a comunicação é feita caso a caso. Isso daí vale para redes LAN, tanto para redes wireless. Eu tenho configurações desse tipo nas duas maneiras. E eu posso vir aqui, agora eu vou fazer a configuração para a segunda máquina, na qual eu consegui pegar um IP do pool definido. Agora eu defini um outro IP fora do pool para poder fazer o mapeamento estático e vou fazer o mesmo teste. E agora eu vou conseguir ter efetividade no ping, ou seja, eu vou conseguir me comunicar. Então, como eu fiz os testes nos passos anteriores, nesse passo vou fazer a mesma coisa. Vou liberar o IP que era o 2.101 final e agora eu vou pegar o 2.98 e vou estar apto a me comunicar com o pfSense sem maiores problemas. Então, o que o pessoal sempre pede, que é a possibilidade de integrar na regra de firewall a limitação ali por MAC-address. Então você não consegue fazer isso na regra de firewall, porém você consegue fazer uma abordagem que vai te permitir limitar a comunicação baseado numa lista que você tenha estática para os clientes que você quer que se comuniquem. Então, para redes pequenas, eu acredito que essa funcionalidade seja interessante. Você dá o IP para o cliente que se conecta na rede, mas você tem que fazer um mapeamento estático para aqueles que você quer que naveguem. Aqui, passando pelas demais configurações, você tem a capacidade de fazer algumas outras alterações. Aqui o Time Format Change é importante quando você quer manter a hora exata. Por padrão, o DHCP do pfSense ele usa o horário UTC, então você vai ver a hora equivocada ali das atribuições de IP. Então é interessante que você marque essa funcionalidade para ele pegar a mesma data e hora que o pfSense está marcado, né? No nosso caso aqui
Brasil, São Paulo. Quando você seleciona o RDD Traffics, você habilita a possibilidade de você criar um gráfico para monitorar ali quantos leads foram distribuídos ou não. Também não é uma funcionalidade que eu costumo habilitar, a menos que eu esteja fazendo troubleshooting de algum problema, aí eu habilito para ver, mas eu deixo por padrão desabilitado. Aqui no Ping Check você tem a capacidade de pingar o IP antes de atribuir aquele IP para um cliente que esteja pedindo. Então eu não marco essa funcionalidade porque eu acho importante o pfSense fazer o ping e aí se ele não responder, ele poder atribuir. Então seria ali uma segurança a mais para poder garantir que aquele IP não está sendo usado, mas você tem a possibilidade de não pingar esse IP e distribuir ele mesmo assim. Mas eu prefiro deixar ele desabilitado, mas é importante saber que tem essa possibilidade. Aqui na rede de servidores eu vou deixar desabilitado, vou habilitar o DHCP também para a interface wireless, para que os clientes que se conectarem à rede wireless possam pegar IP. Veja que eu tenho as mesmas opções, eu vou basicamente salvar, habilitar e salvar, e agora eu já consigo na rede wireless, a partir do pfSense, conseguir IP no DHCP Server. E aqui eu tenho outras configurações ainda que eu posso fazer. Tem a possibilidade de configurar Dynamic DNS. Particularmente eu nunca usei essa funcionalidade no pfSense, mas você pode integrar nomes de DNS dinâmico aos clientes DHCP. Nunca tive a necessidade de configurar essa funcionalidade, mas é possível. Aqui você pode fazer o controle de MAC address por lista. Você pode colocar uma lista, apenas os IPs MAC address nessa lista vão receber IPs do DHCP do pfSense, ou você pode colocar também alguns MAC address que serão negados. Também já precisei usar. Aqui NTP você pode distribuir o servidor NTP para que as máquinas sincronizem horário com esse servidor. Aqui de todas essas outras que eu passei, a única que eu precisei usar até hoje dessas funcionalidades é o Network Boot. Você pode selecionar ali um lugar para as máquinas darem boot a partir de uma imagem na rede e adicionar o BootP e DHCP Options. Nós vamos usar quando eu for habilitar o WPAD, porque eu vou fazer a configuração tanto com DHCP quanto com DNS. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.